Oi galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Se cuidando aí em casa, assistindo as videoaulas, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Aos nossos vídeos. Vamos ver, avançar um pouquinho no nosso assunto, né? Então, só para dar uma recapituladazinha, para a gente poder dar uma relembrada no que a gente viu até agora. Nas aulas passadas a gente começou a estudar as transformações que os materiais podem sofrer, né? Então a gente começou a ver que os materiais eles podem sofrer modificações. Então, eles podem sofrer alterações em sua estrutura, composição, né? E aí a gente viu lá que existiam basicamente dois tipos de transformações, né? A gente tem as transformações de natureza física e as transformações que a gente chama de transformações químicas, né? Então a gente vê essas duas diferenças. A gente viu lá que as transformações físicas elas estão mais associadas às alterações na estrutura e no estado físico, né, dos materiais, né? Ou seja, se eles, o estado físico que eles se encontram, se eles alteram seus estados físicos, né? Se ele vai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, né? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ou até mesmo do sólido direto para o gasoso, né? Aquela transformação química que a gente chamou de sublimação. E vimos que as transformações físicas elas são apenas alterações na natureza, no estado físico das substâncias, né, dos materiais. E a gente viu também as transformações que a gente chamava de transformações químicas, né? Quais eram aquelas transformações químicas? As transformações que envolvem a formação de novos produtos, de novas substâncias, né? Então a gente viu aquela regrinha, né? Reagentes formando produtos, sendo que esses produtos eles vão ser novas substâncias, ou seja, substâncias diferentes daquelas que se encontravam nos reagentes, né? Então a gente viu lá que tem essa regrinha, né? Toda a transformação química ela envolve a formação de novas substâncias, a formação de novos tipos de materiais, né? Aí a gente viu lá os indícios que a transformação química acontece, né? Então a gente viu lá quando ocorre alteração de cor, quando ocorre alteração de odor. A gente viu quando tem a liberação de gás, a formação de um sólido, né? Ou seja, a partir de mistura de líquidos insolúveis, né? Forma dos sólidos insolúveis. A gente viu quando tem a liberação de calor, quando tem a formação de chama. O que mais? A gente viu vários tipos de evidências e indícios que reações químicas acontecem, né? A gente estudou uma mais específicazinha, né, que foi o processo de combustão, né? Falei lá do triângulo da combustão, o triângulo da chama, né? A necessidade de existir o combustível, né, que é aquele material que vai pegar fogo, né, entrar em chama. O comburente, que é o oxigênio, né, que vai alimentar o processo de combustão. E a energia inicial, que é aquela faísca, né, ou seja, aquele calor inicial para que a reação de combustão aconteça, né? Então a gente viu esses princípios básicos para fazer o processo de combustão, né? Então o processo de chama, a gente viu que o processo de combustão é muito importante no nosso dia a dia, né? Por exemplo, os veículos que a gente anda, o ônibus, o carro, moto, eles funcionam por motores movidos a combustão, né? Então a combustão da gasolina ou do diesel, né, para fazer com que o veículo se desloque. Existem processos de combustão também importantes para a produção de energia elétrica, né, nas termoelétricas. Na Barra dos Coqueiros tem uma termoelétrica que vai entrar em funcionamento ainda, que ela vai funcionar a partir da combustão de gás, né? E aí tem uma série de fatores, né? Então a combustão, por exemplo, aí no fogo, no mais simples do nosso dia a dia, a combustão aí do gás no fogão da nossa casa, né? Para a gente poder preparar nossos alimentos, fazer o cozimento dos alimentos. Então todas essas transformações químicas, né? Essa combustão é fundamental dentre as transformações químicas, né? E aí eu expliquei lá que processos de transformações químicas ele podem levar à formação daquilo que a gente chama dos materiais, né? Ou seja, aqueles materiais de uso no nosso dia a dia. Então a gente vai ter dois tipos basicamente de materiais, né? Aqueles que a gente chama de materiais naturais e aqueles que a gente chama de materiais sintéticos. A diferença deles, os materiais naturais eles se formam a partir de transformações físicas de um recurso natural. Então você, por exemplo, você faz o corte de uma árvore, né, e utiliza a madeira para construir uma mesa, um móvel,
ou uma cadeira, né? Ali você só transformou a natureza física, a estrutura daquele material natural, daquele recurso natural, para produzir um material, material natural, né? Os materiais sintéticos, eles são frutos de transformações químicas, ou seja, eles são frutos de reações químicas. Então você pega um material, né, um recurso natural, e você faz em laboratório, né, ou seja, você transforma ele quimicamente para produzir novas substâncias, certo? Novos produtos. Então, para pensar, as reações químicas, elas são fundamentais no nosso dia a dia, né? Aí onde você está aí assistindo essa videoaula, se você olhar ao seu redor, você vai ver que existe uma série de materiais sintéticos, ou seja, materiais que foram produtos de reações químicas, ou seja, de transformações químicas de recursos naturais, né? Então, por exemplo, se você está assistindo essa aula no computador, quase todas se não todas as partes do seu computador, eles são formados por materiais sintéticos, né? Foram formados até a partir de processos de transformações químicas, né? Ou até mesmo se tiver com sala também, né? Então, o plástico que vai ter no celular, né? A composição da bateria, se tiver no computador, as teclas, né? Então, o material de plástico é formado a partir da transformação química, certo? Então, você pega aí no estojinho de vocês, a canetinha de vocês, então o plásticozinho da caneta, a tinta da caneta, tudo isso é material sintético, certo? Então, se vocês olharem no dia a dia e ao redor aí na casa de vocês, pare para dar uma observada para ver quanto de material sintético tem na casa de vocês, quanto de material natural tem na casa de vocês. Então, os materiais sintéticos, eles são fundamentais no nosso dia a dia, ou seja, eles facilitam a nossa vida em uma série de fatores diferentes, né? Então, se vocês pararem para observar isso, vocês vão ver que aí só onde você está necessitado, só de você olhar para um lado para o outro, só de você olhar para o seu celular ou para o seu computador, se você estiver assistindo diretamente na televisão, você vai ver que só isso aí você vai ter uma série de materiais sintéticos diferentes, né? Então, tá aí, é bastante importante a gente poder perceber isso, e como os materiais sintéticos eles estão inseridos no nosso dia a dia, na nossa prática diária, certo? Então, de onde foi que como foi que surgiu, né, essa produção desses materiais sintéticos, né? Então, onde foi a origem, né, de fazer modificações, né, reações químicas, alterações nos recursos naturais para produzir novos tipos de materiais, novos tipos de uso para os materiais, né, naturais, ou seja, quando começou a ocorrer a transformação dos materiais para a gente poder produzir materiais sintéticos, né? Então, a origem da produção dos materiais sintéticos, né, de forma geral, e da produção desses materiais em larga escala, ele surgiu no início, quando a gente chamava do surgimento daquilo que a gente chama da indústria química, né? O que é a indústria química? Essa indústria que está focada na produção e na descoberta e na produção em massa de novos materiais sintéticos, né? Então, essa indústria química, ela surgiu em meados do século XIX, né? Lá no processo que é conhecido como a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra no século XIX, e foi aí que surgiu a indústria química, né? A indústria química, ela tinha basicamente dois objetivos, né? O primeiro objetivo é a descoberta de novos materiais, ou seja, a partir da ação nos laboratórios, né? Ou seja, dos cientistas produzindo laboratórios, o objetivo era buscar descobrir novos tipos de materiais e descobrir também formas de como se produzir em grande escala esses materiais novos. Ou seja, então o primeiro objetivo era a descoberta de novos materiais, de novas substâncias, de novos materiais sintéticos que a gente pudesse utilizar no nosso dia a dia para facilitar a nossa vida, certo? Então esse é o primeiro objetivo da indústria química, que surgiu lá na Revolução Industrial, né, no século XIX. E o segundo objetivo era descobrir esses novos materiais, como é que a gente consegue produzir eles em larga escala, ou seja, como é que a gente consegue produzir eles em grande quantidade. Então esses foram os dois objetivos iniciais da indústria química, lá com a sua origem no início do século XIX, certo? Lá em meados do século XIX, lá no processo que a gente conhece como Revolução Industrial, que vocês vão estudar melhor em História e em Geografia, certo? Com os professores de vocês.
Só estou citando aqui para a gente poder localizar no espaço e no tempo a origem dessa indústria química. Inicialmente, né, na indústria química foram dois produtos que foram, dois materiais sintéticos, né, que foram muito utilizados na produção e em larga escala, né, aí lá em meados do século XIX, né. Um aqui era o carbonato de sódio, né, que a gente chama de soda, não refrigerante, certo? Carbonato de sódio, e o ácido sulfúrico. Esses foram os primeiros dois materiais sintéticos, né, a serem produzidos e comercializados em grande escala, certo? Pela indústria química lá no começo e meados do século XIX. E esses dois materiais eles eram muito utilizados principalmente na indústria dos tecidos, na indústria das tintas, na indústria do vidro, do aço. Então essa foi a origemzinha, né? Então esses foram os dois primeiros materiais a serem produzidos em larga escala e comercializados na indústria química, né? O carbonato de sódio, que a gente pode chamar de soda também, e o ácido sulfúrico, utilizado nessas outras na produção desses outros materiais, né? Dos tecidos, vidro, ferro, aço, certo? Com o passar do tempo, uma série de novos produtos, né, novos materiais sintéticos começaram a ser produzidos pela indústria química e começaram a ser comercializados em larga escala. Então, por exemplo, os corantes, né, aquele produtozinho que vai dar uma série de cores diferentes aos materiais, né, os fertilizantes químicos, a borracha sintética entre outros, né. Então estes foram outros materiais que começaram a ser produzidos também em larga escala, serem desenvolvidos e produzidos em larga escala pela indústria química ao longo do desenvolvimento das indústrias e do processo que a gente conhece como Revolução Industrial. Então uma das grandes coisas uma das coisas que também foi muito importante nesse período foi a descoberta de uma série de métodos para desenvolver a indústria, né? Desde o desenvolvimento de métodos para se produzir novos materiais até métodos para tornar mais eficaz a produção em larga escala dos materiais sintéticos, né? Então esse período aí foi fundamental para isso, né? Então lá na segunda metade do século XIX, então esse processo industrial ele iniciou na Inglaterra, né, no começo, meados do século XIX, já no final do século XIX, esses processos da indústria química, né, e o processo de industrialização, ele começou a se espalhar pelo restante da Europa, né? Ele se iniciou lá na Inglaterra e depois ele começou a se espalhar para a Europa, esses mesmos processos de produção, né? Essa ideia da descoberta de novos materiais e como produzir eles em larga escala, certo? Então tá aí, esse é o cerne e a origem da indústria química. Então a indústria química ela lida sempre até as indústrias químicas hoje, sempre com a síntese, ou seja, a produção de novos materiais, de novas substâncias. Ou seja, ela sempre está atuando com processos de reações químicas. Então falou em indústria química, falou em transformação química, falou em reação química exclusivamente, certo? Então a indústria química ela lida exclusivamente com processos de transformação química, certo? Então esse desenvolvimento da indústria química, nesse processo da Revolução Industrial, ela foi importante pela necessidade de produção, não necessariamente a necessidade, mas pela produção de vários materiais que começaram a facilitar a vida das pessoas, né? Então, por exemplo, de lá para cá, né, desde o século XIX para cá, então, o desenvolvimento da indústria foi importante, por exemplo, para a produção de métodos e materiais que conservem melhor os alimentos, ou seja, dê mais durabilidade para os alimentos, né? A produção de medicamentos para ajudar as populações de forma geral, a produção, por exemplo, de materiais mais leves que são utilizados, que chama de polímeros, né? Que são utilizados para a construção civil, né? Ou seja, para construir, por exemplo, os veículos mais leves, né? Então mais leves que consumam menos combustível, por exemplo, o desenvolvimento de materiais tecnológicos que a gente utiliza no nosso dia a dia para facilitar nossa comunicação, para facilitar nosso trabalho, por exemplo, para facilitar, por exemplo, esse momento agora que a gente consegue ter essas aulas remotas, né? No momento que a gente não pode estar junto, a gente continua estudando de forma separada, né? Tudo isso foi possível pelo desenvolvimento industrial e tecnológico, né? Obviamente que em contrapartida veio uma série de impactos ambientais que
recai sobre a natureza devido a esse modo de produção, né? Então hoje em dia a gente já está falando de grandes casos de emergências climáticas, ou seja, de alterações do clima do mundo devido à produção industrial, né? Principalmente aquelas ligadas, mas não só, né? Ligadas à indústria dos combustíveis fósseis, né? Da queima do petróleo e dos seus derivados. Então, por um lado, a gente tem um desenvolvimento tecnológico, uma produção de materiais que facilita bastante a nossa vida. Tem outro lado, outra ponta, né, que é o aumento do impacto sobre o ambiente, a destruição de recursos naturais, o uso excessivo de recursos naturais, que implica ao esgotamento desses recursos, né, ou seja, um esgotamento do planeta enquanto sistema que possibilite a produção desses materiais, né? Então é uma contradição que existe nesse ponto, ao desenvolvimento da indústria e o desenvolvimento e os impactos no ambiente, né? Então a gente precisa buscar uma maneira que equalize, ou seja, que equilibre esse processo dinâmico, sem que a gente não prejudique as futuras gerações, né? E nem mesmo as nossas gerações, a partir do nosso modo de produção e do nosso modo de consumo, né? Então a gente tem essa dupla relação aí. Aqui no Brasil, o processo da entrada do Brasil nesse processo da Revolução Industrial foi acontecer só bem no finalzinho do século XIX e início do século XX, né? Vulgo século passado, né? Lá no início dos anos de 1900, finalzinho dos 1800, né? Início dos anos 1900 foi que começou de forma gradativa, né, e de forma pequena o processo da Revolução Industrial no Brasil. Então esse processo ele aconteceu principalmente, se iniciou, né, e teve como foco principal na cidade de São Paulo, né? Então que focou lá o processo de industrialização e o processo da Revolução Industrial aqui no Brasil, né? Ele foi investido principalmente pelos grandes produtores de café no Brasil, né? Nesse período do início do século XIX, do século XX aqui no Brasil, a gente começou a ter uma crise da produção do café, a crise do café, né? Vocês podem ver melhor, o professor de história pode conversar com vocês sobre isso, e que ela foi importante porque à medida que começou a ter essa crise na produção do café, os grandes produtores de café eles precisaram estavam perdendo seus lucros, né, perdendo seu dinheiro, já que estava tendo uma grande crise na produção do café, e aí eles precisavam investir seu dinheiro para não perder, não falir. Como é que eles não iam falir necessariamente, mas para eles continuarem tendo seus lucros, né? Então eles começaram a investir no processo de industrialização no Brasil, né, das indústrias principalmente de pequeno e de médio porte, aí nesse início do século XX. Então era uma alternativa de investimento, né, já que eles estavam perdendo dinheiro na crise do café no início do século XX. Então eles investiram na indústria, principalmente dois tipos de indústria. A indústria alimentícia, ou seja, a indústria de processamento dos alimentos, né, que a gente vai ver na próxima aula, né, a indústria dos alimentos, os tipos de indústria de alimentos que existem, e na indústria de tecidos, né? Então essas foram as duas indústrias que tiveram investimento inicial no processo de industrialização do Brasil, né? Então lá principalmente em São Paulo, se iniciou na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, principalmente por incentivo dos produtores de café que viviam a crise na produção de café, né? Então foi uma alternativa de investimento no processo de industrialização. Então aqui no Brasil iniciou com a indústria de processamento de alimentos e na indústria têxtil, na indústria dos tecidos, certo? E era essa indústria de pequeno e médio porte. O investimento maior no processo de industrialização no Brasil já foi mais tardio, né? Se você comparar, por exemplo, lá com o processo de industrialização europeu, né, que se iniciou no início e meados do século XIX e se expandiu no final do século XIX, aqui no Brasil, só no ano de 1940, com o governo de Getúlio Vargas, que começou a ter um maior incentivo ao processo de industrialização, certo? Então nesse período aí, a partir do governo a gente começou a ter incentivos à industrialização, né? Então, por exemplo,
Então, lá em 1942 teve a fundação da Vale, né, da Vale do Rio Doce, né, que era uma indústria ligada à mineração, né, à extração de minérios. Hoje em dia, lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, a Vale foi privatizada, né, foi vendida para o setor privado, né, mas essa primeira leva de incentivos lá no governo Vargas foi a parte da criação de empresas estatais, né, ou seja, de empresas ligadas ao setor industrial, mas que pertenciam ao governo, pertenciam de forma generalizada, né, assim, à sociedade de forma geral, né, então eram empresas ligadas ao Estado, certo? Então a gente teve a criação da Vale lá em 1942, antes mesmo da Vale, em 1940, a companhia de metalúrgica, né? Desculpe, a Companhia Siderúrgica do Brasil, em 1940, a Companhia Nacional de Alcalis, em 43, também em 43 a Companhia Nacional de Motores, ou seja, foi um investimento pesado em várias áreas industrializadas para acelerar o processo de industrialização brasileira, principalmente nessas indústrias que a gente chama de indústrias pesadas, né? Então foi nesse período aí que começou a se acelerar o processo de industrialização no Brasil, certo? Isso aqui é só falando um pouco sobre indústria química, suas variações, sua relação com a Revolução Industrial, né? Outra indústria que é bastante importante para a gente é o que a gente chama da indústria farmacêutica. Então, aquilo que a gente chama da indústria farmacêutica, né, ela também foi surgir aí no início do século XIX, né, principalmente na Europa. Então, antes disso, primeiro, antes de falar um pouco sobre isso, a indústria farmacêutica vai lidar com o quê? Vai lidar com o processo de tratamento de doenças, de prevenção de doenças, né, a partir dos medicamentos ou a partir dos extratos naturais, né, a partir de produtos retirados da natureza, sejam plantas, sejam sais, seja argila, água, sei lá, dependendo do material, para tratamento de enfermidades, dores, doenças e por aí vai, né? Então, até o início do século XIX, ou seja, antes da origem mesmo dessa indústria, da indústria farmacêutica, né, basicamente tudo que era utilizado para tratamento de enfermidades, doenças, machucados, dores, por aí vai, eram extratos naturais, né? Ou seja, eram materiais naturais, ou seja, extraídos diretamente da natureza e utilizados diretamente para o tratamento dessas enfermidades, né? Então, a utilização de extrato de plantas, águas especiais, argila, por aí vai. Ou seja, era um trabalho especificamente utilizando os materiais naturais, né? Não existia a produção dos materiais sintéticos, ou seja, o que é que diferencia a indústria farmacêutica até antes do início do século XIX, né? A indústria farmacêutica ela vai isolar as substâncias, ou criar substâncias, ou derivar substâncias a partir de materiais naturais, né? Ou seja, por exemplo, lá 2000 anos atrás, mais que isso, né, na Grécia Antiga, né, eles utilizavam o extrato da planta de salgueiro para tratar dores. Então eles misturavam, né, utilizavam essa mistura dessas folhas da planta de salgueiro para tratar algumas enfermidades, né. Isso aí não é considerado indústria farmacêutica, você está fazendo a mistura, parte de folhas e parte de produto natural. Você não está pegando a substância, porque não é toda, por exemplo, não é a folha de salgueiro propriamente dito que vai tratar aquela enfermidade. Na verdade, existe uma substância ali dentro, na folha de salgueiro, que tem esse princípio ativo que vai auxiliar nesse processo, certo? Então, a indústria farmacêutica ela é responsável por identificar e extrair essa substância que tem esse princípio ativo que vai fazer, que tem eficiência no tratamento de uma determinada enfermidade. Então, há mais de 2000 anos atrás, utilizava esses extratos, essas misturas das folhas de salgueiro, lá na Grécia Antiga, né, para o tratamento de algumas enfermidades, né? Então, só depois, muito recentemente, então lá no século XIX, né, especificamente em 1829, que se identificou, né, a salicina, que é uma substância, um princípio ativo, né, que é encontrado nas folhas de salgueiros
e que era responsável por esse produto, né? Então, a partir da descoberta de que substância é essa que está lá na natureza, é que a indústria farmacêutica ela pode utilizar essa substância para produzir medicamentos, para dar tratamento e por aí vai, né? Então, o que é que difere a indústria farmacêutica desses tratamentos naturais, né? É que os tratamentos naturais eles vão trabalhar com essas misturas, né? E a indústria farmacêutica ela é mais específica, né? Ela identifica qual é o princípio ativo, ela identifica como esse princípio ativo funciona, ela consegue modificar esse princípio ativo, ela consegue sintetizar, ou seja, simular, né, sinteticamente, ou seja, de forma não natural, a ação daquelas substâncias naturais, certo? Mas o que é importante saber é que mesmo surgindo aí então até hoje a gente sabe, né, que tem vó, sempre tem, tome um chazinho dessas folhas, passe tal folha, né? Que faz bem, né? Porque as pessoas conhecem o efeito positivo e de prevenção e tratamento de os materiais naturais, né? Plantas, por aí vai. Mas a indústria farmacêutica ela trata na identificação de que substâncias que existem naquela planta que é responsável por isso, né? Então, a indústria farmacêutica está focada no processo de produção de medicamentos, né? No processo de industrialização, de produção em larga escala destes produtos que vão ajudar a prevenir ou a tratar uma série de enfermidades, né? Então também lá no Egito Antigo, mais de, sei lá, 1800, 1500 anos antes de Cristo, já existe registro de a utilização de argila, de plantas para o tratamento e para prevenção de uma série de doenças, uma série de enfermidades. Isso é importante que isso exista há muito tempo, né? Mas o modo de produção, de identificação, de produção de substâncias, materiais sintéticos, né, que simulam esses materiais naturais, a produção em larga escala disso, ela surgiu a partir do desenvolvimento da indústria farmacêutica lá no meados do século XIX, certo? Então, esses extratos naturais eles são uma mistura, né? E a substância que a farmácia pega ela é a substância pura, né? Ou seja, o princípio ativo, a substância ativa que é responsável por aquele tratamento, né? Então a indústria farmacêutica vai servir para quê? Para produção em larga escala de medicamentos, né? Seleção de substâncias puras que têm os princípios ativos que podem ser utilizados para tratamentos, identificar novas substâncias que podem ser utilizadas em tratamento de doenças, desenvolver novos tipos de medicamentos, ou seja, tem uma série de importâncias e de utilidades, certo? Uma curiosidade que tem é importante assim falar, né, quando a gente está falando da indústria farmacêutica, com relação à produção daquilo que a gente escuta bastante, às vezes toma muito quando fica doente, que são os antibióticos, né? Os antibióticos eles foram descobertos meio que por acaso. Por acaso, porque não foi... Porque foi por acaso, né? Lá em 1828, né, um médico, o Alexander Fleming, ele estudava e buscava a descoberta de novos materiais, novos medicamentos, né, novas substâncias para o tratamento de uma série de enfermidades, de doenças, tratamento da dor, todas essas coisas, né? Ele trabalhou como médico na Primeira Guerra Mundial e ele tá morto já, né? E lá em 1928 ele estava nessa busca de descobrir medicamentos e substâncias que destruíssem bactérias, né, que causavam uma série de doenças. Então ele trabalhava com o cultivo de bactérias, né? Eles pegam umas plaquinhas de Petri, umas plaquinhas de vidro e cultivavam bactérias, isso lá na Inglaterra, né? Para tentar descobrir substâncias que matassem essas bactérias e para que essas substâncias pudessem ser utilizadas no tratamento contra doenças que eram causadas por bactérias, né? Então ele tinha lá essas colônias de bactérias. Uma vez ele viajou, saiu de férias e deixou lá seu material no laboratório. Quando ele voltou para casa dele, ele viu que uma série de fungos tinham atacado as colônias de bactérias dele, e aí ele observou que onde cresciam esses fungos, as bactérias paravam de crescer, ou seja, elas morriam. E aí ele começou a falar, oxe, tio, o que está acontecendo aqui? Isso meio por acaso, porque os fungos apareceram lá, não foi ele que colocou, né? Eles apareceram durante esse período de férias dele. E aí quando ele descobriu que fungo era esse, que era chamado do penicílio, né? Que é o fungo, um dos fungos que são responsáveis pelo bolor, né? Fungo que dá em queijo. Então ele descobriu
ele acabou descobrindo o princípio ativo, uma substância que era produzida por esse fungo, penicillium, que matava as bactérias. E aí isso ele descobriu lá em 1928, né? E aí ele acaba descobrindo essa substância que era a penicilina. A penicilina é o primeiro antibiótico que foi descoberto. Hoje em dia a indústria farmacêutica já produz antibióticos sintéticos, né? Mas a penicilina foi esse primeiro, né? Então a princípio a penicilina ele descobriu, mas eles não tinham ainda, ele não tinha as condições de produzir em larga escala, e foi uma descoberta importante na época, em 1928, mas ela não teve tanta utilidade, né? Ela foi ganhar maior notoriedade e utilidade quando eclodiu, né, a Segunda Guerra Mundial, lá em 1939. Então outros cientistas eles começaram a trabalhar em cima da penicilina, né, e conseguiram desenvolver métodos para produzir ela em larga escala. Então a penicilina ela foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial e depois para tratamento de uma série de doenças, né? Tanto que em 1945, se eu não me engano, 45, 48, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pelo desenvolvimento da penicilina, né? Então a partir desse processo aí de 1939, de 1928, né, que foi quando foi descoberta a penicilina, até 1948, 1950, foi que se iniciou aquele período que a gente chama a era dos antibióticos, né? Ou seja, da descoberta da busca de pesquisa por descoberta de novos antibióticos, da síntese de novos antibióticos para tratamento para as doenças, as enfermidades de forma geral, certo? Isso é muito importante, né? Para a saúde em geral, salvou uma série de vidas e o tratamento de uma série de doenças, ou seja, que poderia levar à morte de várias pessoas, né? Por ação de infecções de bactérias, né? Antibióticos eles são utilizados para o tratamento de doenças que são, ou seja, de infecções que são causadas por bactérias, né? São esses micro-organismos unicelulares bem simplesinhos que podem atacar as pessoas, os animais, de forma geral, né? Para a gente fechar essa parte de indústria farmacêutica e fechar essa videoaula, tem uma coisa importante dizer que às vezes vai muito na farmácia, né? E falar, tem o remédio referência e o genérico ou o similar, né? Qual é que é a diferença? Tem gente que fala, não tome genérico não, que o genérico ele não faz efeito. Na verdade, o genérico ele é o mesmo remédio do remédio de referência. Qual é o remédio de referência? É aquele remédio que a gente conhece pela marca, certo? Então todos aqueles remédios que a gente vê na televisão, né, que tem uma marca, Cebion, sei lá, Doril, certo? Então esses são um remédio de referência, né? O que são os remédios genéricos? São os mesmos remédios que esses remédios de referência, né? A diferença é que eles não têm nome nenhum da marca. O nome que eles têm é o nome do princípio ativo, da substância que tem naquele remédio que vai tratar aquela doença que você está, certo? Então o remédio genérico ele é idêntico, ele é igual ao remédio de referência, certo? Ou seja, ele tem a mesma substância que o remédio lá de marca, o remédio de referência. Então, quando você pega a receita do remédio e você vai na farmácia e pede o genérico, é o mesmo remédio, certo? Por quê? Porque é a mesma substância, certo? Não tem diferença, é a mesma substância. Professor, qual é a diferença? É porque existe uma lei que garante que os remédios que são genéricos, eles têm que ser pelo menos 35% mais baratos do que o remédio de referência. Ou seja, foi uma forma que o governo teve de tornar os remédios mais baratos, certo? Então, foi em 99 que foi criada a lei de genéricos, né? E em 2004 foi criada essa lei complementar, a lei de genéricos, para os genéricos serem pelo menos 35% mais baratos do que os remédios de referência, certo? Então o remédio genérico é a mesma coisa, é a mesma substância, é o mesmo princípio ativo do remédio referência, certo? Existe também o que chama do remédio similar. O remédio similar, ele não é a mesma substância, certo? Mas ele é uma substância similar que tem a mesma ação, certo? Então o remédio similar não é tão bom, não. Ele tem a mesma ação comprovada, ou seja, ele funciona do mesmo jeito, só que ele não é a mesma substância, certo? Então você tem um remédio de referência, o genérico é a mesma substância que o remédio de referência, e o remédio similar, ele não é a mesma substância, mas ele tem a mesma ação, ele funciona do mesmo jeito, ou seja, remédio de referência, remédio genérico e remédio similar, eles vão funcionar para a mesma coisa, certo? Então não tem diferença, certo? Então, não, mas fica naquele lugar porque o referência é mais caro, porque funciona. O genérico é porque é uma cópia fajuta. Não é uma cópia fajuta, ele é idêntico, ele é igual, certo? Ele só foi criado para tornar o acesso às pessoas
facilitar o acesso às pessoas aos medicamentos, né? Que geralmente os remédios de referência eles são mais caros, né? Geralmente as indústrias farmacêuticas são indústrias e são empresas privadas, né? Então eles visam o lucro. Por mais que eles produzam medicamentos para tratar as pessoas, para garantir saúde às pessoas, mas eles também visam lucro, né? A obtenção de dinheiro. Então a criação de genéricos foi para facilitar o acesso às pessoas aos remédios, mas é a mesma substância, certo? Então por isso aqui a gente termina essa parte de indústria química e indústria farmacêutica. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre a indústria dos alimentos e a indústria petroquímica, certo? Tchau, um abraço e até mais.